37. Muito bem. Questão de termodinâmica. Vamos lá. Determinada massa constante de gás ideal. Pessoal, quando ele fala massa constante, ele está dizendo o seguinte: o número de mols não varia. Tá bom? O N não varia. É isso que ele está dizendo pra gente, tá? Tô achando que esse giz está um pouquinho, essa caneta tá um pouquinho fraca. Deixa eu pôr um pouquinho mais forte aqui para vocês. Beleza. Aí ele fala o seguinte: sofre uma transformação cíclica ABCDA. Então sai do ponto A, vai para o ponto B, do B vai para o C, do C vai para o D e do D vai para o A. Beleza. Aí ele fala, sendo T a temperatura absoluta desse gás, temperatura em Kelvin, beleza? Em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que ele quer que você saiba se o TA é igual ao TB, se o TB é igual ao TC e assim vai. Galera, vamos fazer primeiro do jeito clássico, depois vou dar algumas diquinhas para vocês, tá bom? Então vamos fazer bem organizadamente aqui, ó. Ponto A. Vamos aplicar PV igual a NRT para o ponto A. PV igual a NRT. Para que você vai fazer isso, Meca? Para achar a temperatura do ponto A. Vamos lá. Quanto vale a pressão no ponto A? Olha ali no gráfico, olha lá, ó. P0. P0. Quanto vale o volume do ponto A? V0, olha lá. Número de mols vou chamar de N, R é constante, e aqui eu vou chamar de TA, que é a temperatura do ponto A. Posso passar o NR dividindo, e aí nós ficamos com isso aqui, ó. Vê se você concorda. TA igual a P0, V0, dividido por NR. O que você fez, Meca? Aqui, ó, passei esse bloquinho para cá dividindo, ficou P0, V0 dividido por NR, igual a TA. Certo? Beleza, Mecão. Então, acabei de achar o valor do TA. Tá certo? Beleza, vamos para o ponto B. Se você conseguiu entender isso aqui, para o ponto A, para o ponto B, eu tenho certeza que você vai tirar de letra, né? É só aplicar novamente PV igual a NRT. Vamos lá, voltando aqui, pronto. PV igual a NRT. Vamos lá. Quanto que é a pressão do ponto B? Você olha no gráfico lá, tá lá em cima no eixo Y, 4P0. Verdade, Mega. 4P0. Quanto que é o volume do ponto B? Você olha ali embaixo no eixo X, V0. Número de mols não varia, R é a constante, não varia, vezes TB. Isolando o TB, galera, nós ficamos com TB igual a 4P0 V0 dividido por NR. Caramba! Olha, se você tem um olho bom, você nota que o TB é o quádruplo do TA. Olha só. P0, V0 aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é o TA? Então, TB é 4 vezes o TA. Que legal, Meca. Que joia, né? Então, isso aqui você já consegue chegar nessa primeira conclusão, ó. Que o TB é o quádruplo do TA. Aí você pode procurar já algumas alternativas lá. Será que tem TB igual a 4TA? Ó? Tá vendo? Ó? Não tem. Tá perguntando só quando que é igual. Se o B é igual a C, se o C é igual a D, tá? Vamos fazer agora para o ponto C. Tenho certeza que se você entendeu agora como que eu fiz para o ponto B, para o ponto C você não vai ter nenhum problema. Vamos lá. Ponto C. Vamos aplicar novamente PV, NRT. Qual a pressão do ponto C? Dá uma olhada lá. 4P0, lá em cima, 4P0. Joia, Meca. Qual o volume do ponto C? Dá uma olhada. 4V0. Verdade. 4V0. É igual a NR vezes TC, temperatura do ponto C. Pronto, ó. Temperatura do ponto C, olha só, gente. Tá dando aqui, ó, 16, porque 4 vezes 4 é 16, 16 P0 V0 dividido por NR. 16 P0 V0 dividido por NR. Caramba, Meca! Olha o TA aqui, ó. Olha o TA aqui, ó, tá vendo?
Ó. Então, o TC é 16 TA. Caramba! TC igual a 16 TA. Belezinha? O chat sumiu aqui para mim. Deixa eu só voltar aqui. Voltou. Tudo certo. Beleza. Só subir aqui para vocês verem, ó. Tranquilo? Ponto C, TC, 16. Beleza. Coraçõezinhos. Maravilha. Vamos olhar agora o ponto D, galera. Tenho certeza que se você não entender o primeiro, não entender o segundo, não entender o terceiro, agora você faz o ponto D. Vamos lá. PV igual a nRT. Qual que é a pressão do ponto D? Repara, é P0, ó. Ele tá aqui para baixo, né? Ó. Tá vendo ali, ó? Eu acho que sumiu para vocês. Não, tá certo. Olha lá, ó. P0. Beleza. P0. O volume do ponto D, olha lá, ó. 4V0. É verdade, Meca. Ali no ponto D o volume é 4V0. nRTD. Pronto, ó. O TD vai dar o quê, gente? 4P0V0 dividido por NR. 4P0V0 dividido por NR. Caramba! Olha só. Isso aqui não é o TA? É sim, Mecão. Então, o TD é 4 vezes o TA. Só que repara, gente. O B era o quádruplo do TA. E o D também é o quádruplo do TA. Ah, então qual a conclusão que a gente tira? Que a temperatura de B é igual à temperatura de D. E isso está na alternativa. Temperatura de B igual à temperatura de D. Alternativa C. Beleza. Ah, isso ficou aqui em cima. Beleza, galera? Todo mundo aí? Fala comigo. Maravilha. Tudo certo? Tudo certo. Tudo jóia. Ótimo. Bom, eu falei que eu ia dar uma dica para vocês sobre esse exercício, tá? Então, vamos à dica. Jóia, Lúcia, tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos à dica. Ó, a dica bacana para você matar essa questão rapidamente é a seguinte, ó. Quando você tem um gráfico de pressão por volume, famoso diagrama PV, tá? As isotérmicas, pessoal, elas crescem de temperatura assim, ó. Lembra que as isotérmicas têm esse formato, né? Elas crescem de temperatura assim, ó. Então, nessa direção e sentido aqui, ó, a temperatura cresce. Mas por que, Meca? Deixa eu te explicar o motivo, ó. A gente sabe que PV igual a nRT. Como que eu tenho uma temperatura grande? Se eu tiver pressão grande e volume grande. Pressão grande é subir no eixo Y. Volume grande é subir no eixo X. Subir para cá e subir para cá é subir para lá. Essa aqui é a ideia. Então a temperatura cresce nessa direção. O que eu quero dizer com isso, galera? Que como nós tínhamos o gráfico assim, ó, vou fazer o desenho de como era o gráfico. Como nós tínhamos o gráfico assim, ó, alguma coisa assim, ó, tá? Tava uma coisa assim. A, B, C, D, assim. Ah, tava aqui, né? Isso. A, B, C e D. Então, só de bater o olho nesse gráfico, se você domina esse conteúdo que eu acabei de explicar para você, esse conceito, né? Você já vê que... Oh, obrigado. Obrigado pelo elogio, gente. Você já vê o seguinte, ó, que quando o gráfico está mais para lá, a temperatura é maior, né? Para cima e para direita. Então, já olhando aquele ponto, eu já falo, ó, o ponto C é o de maior temperatura. E o ponto A é o de menor temperatura. Tipo, já daria para identificar isso. Aí o B e o D,
poderiam ter mesma temperatura. Pode ser que eles caiam nessa mesma isotérmica, né? Pode ser que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, caiu, ó, na mesma isotérmica. Então, os únicos que seriam candidatos a ter mesma temperatura seriam B e D. E daí, você já poderia matar esse exercício comparando o ponto B e o ponto D direto e verificando que tem a mesma temperatura, tá ok? Meca, oi. Eu poderia fazer um PVT Povotó pro B e pro D? Poderia, ó, que legal. Se quisesse fazer assim, quero fazer P0, V0, ó, vamos lá. Se quisesse fazer assim, ó, comparar os pontos os pontos B e D. Você faria assim, ó, PB, VB sobre TB igual a PD, VD sobre TD. Quero aplicar a lei geral dos gases, Mecão, que é esse caso aqui. Aí o que você colocaria? Vamos lá, pressão de B é 4P0. Volume de B é V0 sobre a temperatura de B igual. Pressão de D, a pressão de D é P0, só olhar no gráfico. Volume de D é 4V0 sobre a temperatura de D. Olha que interessante isso aqui, galera. Você cancelaria aqui, ó, o P0 com o P0, o V0 com o V0 e o 4 com o 4. E aí, sobraria o quê? Que a temperatura... Deixa eu trocar aqui a cor. Que a temperatura de B é igual à temperatura de D. Então, olha como eu sempre falo, né? Você ter conceito, você vai mais longe, galera. O conceito não te abandona. Então, se você tem esse conceito de que as temperaturas sobem assim, você já sabe que o ponto C tem maior temperatura, o ponto A tem menor temperatura, e os únicos candidatos a terem mesma temperatura seriam B e D. E aí você mataria a questão rapidinho. Show de bola! Então é isso, pessoal. Questão 37 resolvida. Espero que vocês tenham curtido.